Eu vou começar uma live aqui com o celular deitado, que o celular tá carregando, e vou explicar de uma vez por todas. E não quero que você me dê crédito, ou, não dá crédito pra esse louco, pra esse descontado, pra esse retardado, não dá crédito pro que ele fala, que tem atestado isso aqui. Tô calejado, eu vou continuar amando vocês. Vou continuar amando vocês de todas as formas. Eu vou pegar o capítulo 2 aqui, eu não vou nem ler o 1, que o 1 já é Deus lascando a lenha nos sacerdotes, tá? Maldição é para o sacerdote, não para o povo, tá? Eu vou ler aqui o capítulo 2 de Malaquias. E agora, ó sacerdotes. Sacerdotes no latim grego significa pastor. Enfim, um guia. E agora, ó sacerdote, esse mandamento vos toca. Se não ouvirdes e não se propuserdes o vosso coração da honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei maldição contra vós, contra os sacerdotes, contra o povo. Tá? Contra os sacerdotes, contra o povo. Não é contra o povo, não. É contra os sacerdotes. E amaldiçoarei as vossas bênçãos. Tá vendo, pastores? Isso daqui é pra vocês. Tá? Tá vendo? Essa é pra vocês. Tá? Essa é pra vocês. Tá? Essa é pra vocês. O celular vai ter que ficar assim mesmo, não adianta. E amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado. Já as tenho amaldiçoado. Porque vós não pondes isso no coração. Eis que vos comprarei a semente, e espalharei esterco sobre o vosso rosto, e esterco das vossas festas. E com ele serei tirado a bênção. Então saberei que vos enviei este mandamento, para que meu conserto seja com Levi, a tribo daquele tempo. Lá em Mateus 10, 23, Jesus vai falar assim, ó, ai de vós, que dizimais o cominho, o endo e outra. Jesus já está falando do dízimo. Do dízimo, sim, ele fala do dízimo. Mas comida. E o pastor é um só, é Jesus. Não é esse pastor de Assembleia de Deus e outras denominações aí falhas. Então sabereis que vos enviei este mandamento para com meu conserto, seja com Levi. Diz o Senhor dos Exércitos. Meu conserto com ele foi de vida, de paz. E eu lhes dei. Para que temesse e temeu e assombrou-se por causa do meu nome. A lei da verdade esteve na sua boca. Olha só. E a iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz, retidão, apartou a muitos da iniquidade, para que os lábios do sacerdote, guardarão ciência da sua boca, buscarão a lei, porque ele é o anjo do Senhor. Os sacerdotes era o filho de Eli que estavam roubando. Enfim, né? Mas eu vou explicar mais uma vez porque eu tô cansado, cara. Eu cansei. Porque se tu não der o dízimo, tu é ladrão? Porque pra cantar aqui em cima tem que dar o dízimo? Tá, tu tem que dar o dízimo pra quê? Tu vai comprar morada lá no céu? Tu vai comprar uma mansão por metro quadrado pra morar lá no céu? Para, gente. Para. Aí Deus pega um louco no meio dos assembleianos, né? Que a minha família é tudo assembleiano fanático. E prega contra eles, eu tô louco. Tô cheio de processo nas minhas costas, não tô nem aí. Pastor daqui do Cavalinho já me processou. Querem continuar processando? Vão em frente. Eu só não vou deixar de ocultar a verdade em cima do povo. Pode me chamar de louco, que eu sou louco mesmo. Deus pega as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Mas vós vos desviaste do meu caminho. O que se desviou? Os sacerdotes, os pastores. Então todo ele desviado, só pensando nisso daqui, ó. No dinheiro, Deus Mamon. O Deus deles é Mamon, é um demônio. Há muitos fizeste tropeçar na lei. É o que está acontecendo hoje. Quantos pastores estão fazendo o povo tropeçar na lei?
Por isso eu também vos tornei desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos, mas fizeste acepção de pessoas na lei. Se tu não der o dízimo, o pastor não vai te visitar. Ah, mas tem que pagar uma água e a luz. Templos é antibíblico. Jesus, quando veio, ele disse assim, ó, em 3 dias derribarei esse templo, em 3 dias construirei de novo. Aí os judeus perguntaram assim para ele, mas como? Levou mais de 40 e poucos anos para construir esse templo. Agora este cara quer destruir esse templo em 3 dias. Ele disse que o templo agora seria nós, não precisava mais de templo. É Romanos, deixa eu ler aqui, rapidinho para terminar aqui, porque eu não vou fazer muito longa. Romanos 10:4. Romanos 10:4, olha só. Porque o fim da lei é Cristo, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Quando ele morreu, rasgou o véu. Qual o véu? A lei de Moisés. Tá, agora deixa eu ler aqui rapidinho. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não criou um mesmo Deus? Porque seremos desleais um para com os outros, profanando o concerto dos nossos pais? Judá foi desleal, e a abominação cometeu Israel em Jerusalém, porque Judá profanou a santidade do Senhor. Judá, o profeta que Deus escolheu, pastor, não estou inventando nada, está aqui na Bíblia, não estou inventando nada da cabeça, está aqui, ó, na palavra. Ah, mas está bebendo, isso é problema meu, quem vai dar conta da minha alma bebendo e fumando sou eu, não é pastor, sou eu vou dar conta de mim, da minha alma. Naquele tempo cada um dará conta de si. O Senhor extirpará das tendas de Jacó o homem que fizer isso, o que vela e o que responde, e o que oferece dons ao Senhor dos exércitos. Ainda fazeis isto, cobri o altar do Senhor de lágrimas e choros, e de gemidos, de sorte que não olhe mais para a oferta. Acabou, ele não está olhando mais para a oferta, ele está olhando para o pecado dos sacerdotes. Nem aceitará com prazer da vossa mão, tá vendo? Como tu não precisa mais dizimar. Até o livro de Malaquias está dizendo. Eu já vou chegar lá no versículo preferidinho deles. Já vou chegar lá. Ainda fazeis isto, cobrir o altar do Senhor de lágrimas, de choro, de gemidos. Peguem aqueles vídeos do YouTube que eu mostrei ali e vão ver, larga a preguiça de lado, vão ver, vão abrir a Bíblia assim e vão ler a Bíblia e vão ver. E dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti, mulher da tua mocidade. Ele já estava em adultério, já estava pecando. Olha só, os próprios sacerdotes, os pastores, já estavam em adultério, pecando. E o que está acontecendo hoje com esses pastores? Não é a mesma coisa? Só é o Juliel que está inventando, é esse gordo louco que eles falam, que está inventando, ou está na palavra de Deus? Eu cansei. Meu tio já tentou me calar com dinheiro e nada me cala, nada me compra, não me vende, não sou um produto. Para tentar me calar. A verdade tem que ser dita para muita gente. Com a qual tu fosse desleal, sendo ela tua companheira e a mulher do teu concerto. Adulterou, hein? A primeira mulher dele, olha só, estava em adultério, foi desleal com a mulher. E não fez ele somente um sobejando-lhe espírito, e por que somente um? Ele buscava a semente dos seus piedosos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja desleal contra a mulher da sua mocidade. Os sacerdotes já estavam em adultério, né? Quantos pastores hoje estão em adultério, mas ninguém fala? Com medo de cargo? Vocês acham que cargo vai te levar para o céu? Tu dizimando e se calando? Cadê os Estevão que Deus quer levantar hoje em dia?
para falar isso que é verdade? Cadê os Estevão para se levantar hoje, para pregar contra os sacerdotes no capítulo 7 de Atos? Não, mas eles vão me matar. Gente, eu só tenho medo de uma consequência. A morte, ela virá, é certa. Agora medo de processo, de levar um tiro, de ser linchado. Jamais. Jamais. Nada vai me calar, nada vai calar o Bernardo. Pode me chamar de louco que for, que esse pai eu até sou louco mesmo. Só que eu queria que alguém tivesse a coragem que um louco tem. Porque o Senhor Deus de Israel aborrece, diz que aborrece o repúdio. Naquele tempo, tá? Hoje em dia, se uma mulher cometeu um adultério, um homem cometeu adultério, como Jesus disse, é lícito separar e casar com outra. Isso é fato, por adultério. Tu pode casar quantas vezes quiser por adultério. Isso é fato. E não existe essa de casamento que é um só, como muitos dizem, porque a Bíblia não diz isso. É aquele quem cobre a violência, as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos o vosso espírito, e não sejais desleais, adúlteros. Enfadais ao Senhor. Estão cansando a Deus. Estão cansando a Deus. Estão cansando. Para te ter um cargo, tu tem que dizimar. Para te cantar lá em cima, tem que dizimar. Só que muita gente me diz assim, ó. Ah, o Juliel, ele é assim porque ele nunca ganhou oportunidade. Tá bom. Então, rapidinho, eu vou lá em Mateus 23, 23. Eu não quero ser o que Jesus ensina em Mateus 23, 23. Tá? Jesus ensina assim, ó. Olha só, Mateus 23, 23. Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Na cadeira de Moisés, ou seja, lá no topo. Observai, pois, e praticai tudo quanto vos disserem, para que não procedais em conformidade com suas obras. Jesus está dizendo para não ter conformidade com as obras desses donos de templo. Porém, atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem sobre os ombros dos homens. Se você não der o dízimo, você vai para o inferno. Olha o fardo que ele está botando na mente de vocês, nos ombros de vocês. Vocês ficam com a consciência pesada. Pastor hoje tem Hilux. Pastor hoje tem carrão. Tudo abastecido com dízimo. Casa abastecida com dízimo. Roupa luxuosa abastecida com dízimo. E põe o fardo que nem eles mesmos conseguem carregar. Só que o meu Jesus andava num burro, andava no jegue, andava de a pé. E se hoje ele estivesse na terra, mataria com tiro na cabeça de novo. Ah, mas era naquele tempo. Hoje também ele não ia precisar de carro nem nada, ele ia andar de a pé. Para provar que ele é o Senhor, que ele é humilde. E fazem todas as obras assim, né? Ó, e fazem todas as obras, a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios, caminhos difíceis de pecado, e alargam as franjas das suas vestes, e amam, olha só, e amam os primeiros lugares das ceias, e as primeiras cadeiras da sinagoga, os que estão sentados lá em cima do púlpito, e as saudações na praça, para serem chamados pelos homens, Rabi, Rabi, traduzindo do grego, mestre, pastor, mestre. Vós, porém, não querem ser chamados de Rabi, porque um só é o vosso mestre e pastor, a saber que é Cristo, que todos vós sois irmãos, e ninguém na terra chamei por vosso pai. Esses pastores aí que muitos têm como um paizinho, né? Ah, meu pai na fé. Vai ler a Bíblia, preguiçoso. Nem vos chameis de mestre ninguém, nem de pastor. Tá aqui, ó. Mateus 23, vão ler? Algumas traduções tá mestre, algumas traduções tá pastor. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Mas ai de vós, fariseus, escribas e hipócritas, pois que fechais aos homens o reino de Deus. Nem vós entrais, nem deixai aos que estão entrando. Ai de vós, escribas, fariseus e hipócritas, porque devorais
as casas da viúva, eu já vou voltar lá para Malaquias, tá? Pega teu dízimo, tem 100 pila sobrando, vai lá e dá pro necessitado que precisa, esse é o verdadeiro dízimo. Sobre pretexto, olha só, texto sem contexto é pretexto para heresia. Esses pastores vão pegar um monte de versículo isolado para te manipular, e você bem bobo cai, você bem bobo dá o dízimo. Sobre pretexto de prolongadas orações, por isso sofrerei mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, os que estavam sentados na cadeira de Moisés, os pastores, pois que percorreis o mar da terra para fazer um prosélito, e depois de ter desfeito, fazeis filhos do inferno, 2 vezes mais que vós. Jesus está chamando eles de filhos do inferno, não sou eu, é Jesus. Ai de vós, condutores cegos. Pastor significa guia, tá? Pastor significa guia. Pena que meu celular tá deitado, não dá para olhar para a câmera direito. Qualquer que jurar pelo templo. Hoje em dia esses pastores estão jurando pelo templo por denominação e isso não leva para o céu. É pecado ir dentro de um templo? Não é pecado. É pecado construir um templo? Não é pecado. É pecado dar um dízimo? Não é pecado. É antibíblico ir no templo, no culto? É antibíblico dar o dízimo? É. Pronto. Não é pecado, mas é antibíblico. Tá dentro de um templo. Isso nada é. Mas ao que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. O pastor te deve muito, 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 né? Viciados em pornografia. Mas eles são capazes de botar no inferno quem fuma, quem bebe cerveja e fuma um baseado. Viciados na pornografia lá no oculto onde ninguém vê. Adulterando com as irmãzinhas. Tem um monte adulterando com a irmã. Né? A santa que julga minha cerveja e meu cigarro como se fosse um pecado mortal. Se esquece que é comprometida, rebola na praia, né? E vai pra praia de biquíni, faz um monte de coisa, adultera, né? Mas deu o dízimo, tá tudo certo, pode ficar em pecado. Vocês vão ver. Vocês só vão ver no dia do juízo. Se é que um dia existe também, eu já me tornei tão ateu por causa dos meus parentes. Insensatos e cegos, pois qual é maior? O ouro ou o templo, que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isso nada é. Tá vendo? Nada é. Jesus não quer templo. O templo somos nós. Mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Ele está preocupado com oferta, com dízimo? Eu já vou voltar lá para Malaquias. Eu já vou voltar lá. Mas a palavra às vezes tem que ser forte, porque Jesus disse que veio trazer a espada e não a paz. Insensatos e cegos. Pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica? Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. O que jurar pelo templo, jura por ele. E por aquele que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus. E por aquele que está sentado neles. Agora vem a parte que esses pastores adoram. Eles amam esse versículo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Tá falando que é dinheiro? Mas lá em Atos fala que os fazendeiros venderam tudo e repartiram entre eles. Construíram o templo, repartiram entre eles, fazendeiros, a comida e repartiram entre eles. E desprezais o mais importante. Qual é o mais importante? Que Jesus deu 2 mandamentos só: amar o próximo como a ti mesmo e amar a Deus acima de todas as coisas. E desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia, a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Condutores cegos, com
quais um mosquito engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior. São bonitinho, gravatinha, biblinha debaixo do braço, podre por dentro, cheio de adultério, cheio de pornografia, traindo a mulher reviria com a irmã casada dentro da igreja, com a irmã solteira também, fazendo demônio na igreja. E do prato, mas o interior está cheio de rapina e iniquidade. Sabe o que é rapina? Rapina significa roubo. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também teu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados. Olha só, Jesus comparou eles já como um defunto podre por dentro. Por fora realmente parecem formosos, lindo, maravilhoso. Oh, aquele irmão, a bênção, ele revela. A maior revelação está aqui, ó. Botar a mão na cabeça, assim te diz o Senhor, e labrachúrias e lebrecanto, vão ler Atos 2, que são línguas idiomáticas, não tem nada a ver com essas línguas mentirosas, falsas do capeta aí não. Aí depois eu que blasfemo contra o Espírito Santo, tá bom, aqui pra vocês, ó. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, tá, já li aqui. Assim, mas interiormente estão cheios de ossos mortos e toda a imundícia. Assim, também vós exteriormente pareceis justos aos homens. Eles parecem muito justos aos homens. Santão, não fala do ungido do Senhor. Me prova que tem que derramar um azeite na cabeça e ungir a pastor. Se o apóstolo Pedro fala lá na primeira epístola dele, que os cargos são de apóstolo a presbitério, e o último bispo, o pastor é um só, que é Jesus. Porque edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos. Tá vendo? Tá falando edificar o... Olha só. Edificar os sepulcros. Já tá chamando esses templos de sepulcro. De podridão, de cemitério. Estão tudo morto. Morto, morto, morto. E dizeis, se existíssemos no tempo dos nossos pais, nunca nos sobraríamos. Assim vós mesmos testificai que sois filhos dos que mataram os profetas. Serpente, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Ele está falando dos escribas. Eu já vou voltar lá para Malaquias. Portanto, eis que vos envio profetas sábios e escribas. A um deles matareis e crucificareis. Tá vendo? Quem fala a verdade é... Eles querem matar mesmo, eles querem excluir, eles querem... mas ele fala isso porque nunca ganhou oportunidade. Não quero ser um fariseu hipócrita para sentar em cima dos primeiros bancos da sinagoga, pegar o microfone e pregar aquilo que o homem quer. Não quero nunca mais entrar dentro desses templos podres. Jesus tá dizendo que eles são um bando de demônio. Não sou eu e Jesus. Quem lê, que entenda, vão ler. O povo tá muito preguiçoso. Olha, fazia uns 5, 6 vezes que eu não li a Bíblia, hein? Fazia tempo. Mas quando abre uma live é para lascar o pau em cima dos pastores. Não eu, é Jesus que está lascando o pau em cima dos pastores, não sou eu. Uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açotareis com as vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia o sangue justo, que foi derramado sobre a terra desde o sangue de Abel, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo, essas coisas, que hão de vir sobre essa geração, tá? Eu vou voltar lá para Malaquias. Voltar lá para Malaquias. Voltar lá porque eu quero ler o versículo preferido deles. Enfadais ao Senhor, Malaquias 2,17, enfadais ao Senhor com vossas palavras. Será que eles pegam no culto de ensino, eles vão lá num versículo, num capítulo, numa Bíblia, no outro, e não fogem do contexto? Não fazem. Muitos não sabem nem pregar a palavra, só estão ali porque ganham 5, 6, 10, 15, 20 mil reais de dízimo. Raça do diabo, raça do capeta, pastores cheios de demônio. Eles adoram a mamão.
Aí vocês ficam indignados comigo, né? Vocês ficam indignados porque eu tenho coragem de dar voz para aqueles que não tem que estar entalado aqui. Tem muita gente que sabe de muita coisa, não quer falar com medo de processo, não tem medo de processo nada. Não dá em nada. Não dá em nada. E se der, amém, mas não dá nada. E se processar, vocês processam a convenção, eu quero ver. Eu quero ver eles te processar. Eles não são homens, eu quero ver. Ó, Mateus 6:24, ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezar o outro. Não poder servir a Deus e a Mamon. Mamon significa riqueza. É o Deus deles, o Deus das riquezas. Tá, voltando para Malaquias. Enfadais ao Senhor. Já cansaram o Senhor esses sacerdotes. A Bíblia está falando que quem rouba são os sacerdotes, não você que não dá o dízimo. Vão ler, pega Malaquias do 2 ao 3 e vão ler. Não deixa mais ninguém enganar vocês. Que no final ainda eu vou terminar em Deuteronômio 14:22. Tem um monte de coisa que fala sobre isso. Aí vamos falar lá de Hebreus. Abraão deu dos despojos que sobrava, ele roubou do povo que ele matou, ainda deu para Melquisedeque. E o que Abraão deu ainda era comida e alguma parte de ouro. Nem dinheiro era, porque dinheiro já existia. José foi vendido por 20 moedas de prata. Entenderam agora? Em quem enfadamos o Senhor? Nisto que dizeis: qualquer que faz mal passa por bom aos olhos do Senhor. É desses que ele se agrada. Qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor. É desses que ele se agrada? Onde está o Deus do juízo? Capítulo 3 agora, vai chegar no versículo que os pastores amam. Só que eles não vão ler o capítulo 2 para vocês. Não, vai falar que eles roubam, eles não vão ler isso para vocês, eles ocultaram de vocês. O celular não dá para deixar em pé. Aí tem que olhar sem ser para a câmera. Eles vão ocultar isso de vocês, sabe por quê? Porque eles que são donos da razão. E vão oprimir vocês, vocês vão carregar um fardo grandão assim, ó. Oprimido. Eu tava aqui, ó, vou fazer 28 anos daqui dois meses. Eu tava com tudo encartalado, com medo de me acontecer alguma coisa. Nada mais me acontece, não tenho mais medo de nada. E Jesus disse que aquele que tem medo de falar a verdade e depois pede perdão porque falou a verdade é um covarde. Eis que eu envio o meu anjo, que preparará um caminho diante de mim. Já estava falando de Jesus, o único sacerdote real. Pega João capítulo 10 e lê. E de repente virá ao seu templo, o Senhor, a quem buscar. Ah, mas irmão Juliel, Jesus quando curou aquele cego disse assim, ó, vá lá e faz aquilo que Moisés te propôs, dá oferta porque tu foi curado. Naquele tempo. Aí quando ele morreu, rasgou o véu. Qual o véu? Rasgou a Torá, rasgou os 10 mandamentos de Moisés. Tu não precisa mais. Igual fala em Romanos 10:4. Porque o fim da lei é Cristo. Ele morreu, acabou a lei, acabou a Torá de Moisés. Tu pode viver livre, tu pode beber, tu pode fazer um monte de coisa que não é pecado, a Bíblia não condena. Mas dogmas, tradições de pastores vai fazer te proibir de muita coisa que a Bíblia não condena. E eu vou ler mais uma. Eu fiz um vídeo agora anterior, mas eu vou voltar lá de novo em Deuteronômio. A quem buscais, o anjo do concerto, a quem vos desejais, eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. É Jesus Cristo, ele já estava falando. Mas quem o suportará? Suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como fogo de ourives e como sabão dos lavandeiros. O que é o fogo de ourives? O fogo, se tu pegar um ferro que tá todo enferrujado, o fogo queima, prepara aquele ferro de novo ao material normal e volta a ser um ferro limpinho. O sabão, lavar a sujeira desses sacerdotes, tá aqui, ó. E o sabão, e como sabão dos lavandeiros, Jesus veio para lavar a mentira e a hipocrisia desses sacerdotes, filhos de Eli. Hoje tem um monte de filhos de Eli pregando um monte de mentira para ti. E assentai-se-á
afinando e purificando a prata, e purificará os filhos de Levi. Filho de Levi, quem era? Era Eli. Eli e seus filhos que roubavam do povo. Então ao Senhor darão ofertas em justiça. E a oferta de Judá e de Jerusalém será suave ao Senhor. Qual é suave? Qual é a oferta que ele está falando aqui agora? A oração, a busca, nada a ver com dinheiro. Precisa de teologia? Precisa estudar 4 anos de teologia? Lê parte por parte e vai decifrando. Vai encaixando o quebra-cabeça, entra no labirinto e vai buscando a saída. Ah, mas vive de qualquer... Eu não vivo de qualquer maneira. Eu temo aquele lá de cima. Pastores, eu jamais. Porque pastor é um só que é Jesus Cristo. E chegar-me-ei para juízo e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros. Jesus já estava chamando eles até de feiticeiros, que enganavam o povo, e contra os adúlteros, e contra os que defraudam o jornaleiro. Defraudam um trabalhador, jornaleiro significa trabalhador em outras traduções. Né? Defraudar. Ó, você está trabalhando, você ganha 2.000. Que Deus mesquinho é esse que só precisa de 10%? Que Deus mesquinho é esse que só precisa de 10%? Ó, que Deus pobre! Que Deus pobre, se o maior tesouro, a maior oferta que ele já deu, foi o filho dele para morrer na cruz. Então não tem verdade que liberta, não tem quadrangular, não tem Assembleia de Deus, não tem CCB, não tem nada. É só Jesus. Eu não fico com Pedro, não fico com Tiago, não fico com João. Eu fico com o que Jesus falou. Porque as igrejas hoje viraram adeptas das cartas paulinas. Né? E o apóstolo Paulo é muito contraditório. É por isso que eu compartilho aqueles vídeos do Fábio Sabino. E chegar-me-ei a vós para juízo. E serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o jornaleiro, pervertem o direito da viúva. Cadê agora? Um monte de gente passando necessidade nessa pandemia aí. Pastores ganhando de 10 a 15, 20 mil por mês. Por que eles não tiram pelo menos uns 4, 5 mil? Não vão dar para viuvinha por necessidade. Aí vai um porteiro de igreja, que já é errado, é antibíblico mesmo construir templo. Não é pecado, mas é antibíblico construir templo. Ah, mas 17:24 fala que Deus não habita templo feito com mãos humanas. Esses pastores converteram esses templos, sabe no quê? Para castigar católico, porque eles se acham santo. Os templos que o apóstolo Paulo fala em imagem de escultura, mentira. São templos de tijolo, nada a ver com imagem de escultura, são templos de tijolo. Ele não habita nesses templos. Não sou eu que falo, é a Bíblia. Gente, se eu for ficar falando aqui, eu fico a tarde inteira, mas minha mãe já tá chegando do serviço, também chega cansada, então, né? Ela também não gosta muito de que fale, ela também não habita nesses templos também. E do órfão, e do estrangeiro, e não me temem. Olha lá, Jesus disse assim, ó, vocês dizimam, mas não fazem o principal, que é temer, fazer a justiça de Deus, amar o próximo. Tá escrito aqui, ó, de lá eu vim pra cá, nada fugiu do contexto. E não temem a justiça e a misericórdia do Senhor dos Exércitos, porque eu, Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Tá vendo? É tanta misericórdia que nem isso ele consumiu os sacerdotes adúlteros. Não devemos roubar o Senhor. Ó, aqui eles já temeram ao Senhor, ó. Mas o que esses pastores vão falar lá? Não devemos roubar o Senhor? É você que tá lá embaixo na nave da igreja, que eles falam a nave. Quem tava roubando eram os sacerdotes. Nada a ver com ovelha. Não, nada a ver. Desde os dias dos vossos pais, dos vossos pais quem? Levi, os filhos de Levi. Lê, gente, vão ler a Bíblia. Será que muita gente que é mais perfeito de juízo igual eu tenho déficit de atenção, tenho hiperatividade, sou bipolar, não consigo prestar atenção em nada. Eu tenho déficit de atenção muito alto. Não consigo decorar nada, não presto atenção em nada, não tenho nem paciência para ler.
Será que muita gente que se diz são de mente, será que vão perder para um cara louco que Deus escolheu igual eu? Eu me considero louco sim. Mas que tipo de louco? Aquele louco do 1 Coríntios 1:27, que Deus pega as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Desde o dia de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Os sacerdotes não estavam guardando os estatutos. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará. Eu já li o 2. Quem que rouba? Quem que diz lá? Os sacerdotes. A maldição é para os sacerdotes, não para o povo. Roubará. Agora chegou na parte linda que todo mundo gosta, né? Essa parte aqui é gostosa de se ouvir, né? Aí o besta vai lá e dá o dízimo, o abobado. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Sírios e Eli, os sacerdotes. Nada a ver com o povo. Nos dízimos, no plural. Não é 10%. Nos dízimos, na comida. E nas ofertas alçadas. Ou seja, naquelas ofertas grandes. A casa do tesouro existia no templo de Salomão. Mas Jesus derrubou aquele templo de Salomão. Quando Jesus subiu para o céu, se eu não me engano, foi o imperador Tito no ano 60. Ele recebeu uma ordem. Uma ordem que Jesus deixou decretada para os discípulos. Vai lá e destrói aquele templo que o nosso pai mandou. Tito foi lá e destruiu aquele templo. Já era. E Jesus disse assim, ó, que o templo seria nós. Lê sobre a crucificação, vão ler. O templo seria nós. Calma aí. Eu vou lá pro contexto rapidinho. Eu não vou fugir do contexto. Porque texto sem contexto é pretexto para heresia. Jesus ainda fala, não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Não, ainda não achei, mas eu vou achar ainda. Tá, vocês já sabem onde é que tá. Que Jesus disse que em 3 dias destruía o templo e em 3 dias construía outro. Qual é o templo? São eu, é eu e é você, mas eu não vou fugir de Malaquias. Vamos lá para Malaquias de novo. Com maldição sois amaldiçoado. Qual é a maldição que é amaldiçoado? No capítulo 2, versículo 2 de Malaquias. Se não ouvirdes e não propuserdes ao vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei maldição contra vós e vos amaldiçoarei das vossas bênçãos. E já as tenho amaldiçoado. A maldição é pro sacerdote. Nada a ver com o povo. Então vocês vão ler Bíblia. E parem de me chamar de louco. Tá? Porque louco é quem dá corda pra esses ladrão. Pra esses bandidos sem vergonha. Eu tô por aqui, ó. De gente que quer falar e tem medo. Tem medo. Que história é essa, meu irmão? De quem dá dízimo pode cantar lá em cima e quem não dá não pode. Já não era nem pra cantar nem de graça lá em cima. Porque Jesus disse na missão para os 10 discípulos lá em Lucas, vão de 2 em 2 das casas, não levem comida, nem bebida, nem roupa. E se não te aceitarem, sacode a poeirinha do teu pé e vai pregar em outra. Mas ali serão te dado teu dízimo. O que é o dízimo? Vão te hospitalizar ali. Tu terás comida, água para beber e depois que se alimentar do dízimo, esse era o dízimo que eles iam ganhar. Vá para outra. Mas não. Os abobados criaram uma Bíblia atual e um livrinho desse tamanho aqui de teologia para distorcer o santo evangelho. Coisa que ninguém tem coragem de falar.
Com maldição sois amaldiçoado. Por que me roubais a mim, vós e toda a nação? Trazei todos os... esse versículo eles adoram. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento à minha casa. Eu compartilhei um dízimo agora, tudo sobre o dízimo. Tem uma menina aqui, ó, Liz, Deus te abençoe. Tá me assistindo, ela viu esse vídeo. Fábio Sabino fala que não existe mais casa do tesouro e não existe mais templo. Né? Vocês são muito enganados, gente. Muito, 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 muito. Aí depois, eu queria que muitos tivessem a revolta boa dentro do coração de pegar assim e falar, porque eu já estava entalado. Já veio dois falar para mim assim, ó, irmão, eu não tô aguentando mais. É muita opressão, eles estão me oprimindo lá dentro. Assim, eu vou começar a dar voz para eles. Já que Deus deixou essa internet, que não é só para muitos pastores assistir pornografia, então eu vou começar a abrir a internet. Não vou ser hipócrita também, que eu também assisto também, não sou melhor do que ninguém não, tá? Eu não sou hipócrita, dizer que não assistam a pornografia. Assistem, todo homem assiste. E aquele que não disser é um hipócrita e mentiroso. É um filho do capeta. João 8,44 fala isso. Aquele que disser que não vê uma putaria, que não faz nada escondido da mulher, que tem muitos caminhoneiros aí que saem aí, tá usando a mulher, come puta, a reviria, faz um monte de merda. Quem disser que não faz é um hipócrita e mentiroso. Seja transparente. Seja transparente, para de mentir. Eu não sou o dono da verdade. Sou cheio de falhas e sou cheio de pecado, mas não sou hipócrita. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento em minha casa. Todos os dízimos. Não é o 10%. Porque eles dizem que dízimo significa descendo. Sabe o que quer dizer a palavra dizimar no grego? Significa matar 10%. E de pessoas. Gente, pega a etimologia da palavra, pega a exegese das palavras. E vão procurar exegese. Procure o significado no Google, o celular tá aí. O celular não é só para cometer adultério, não, para marcar esqueminha e deixar a mulher jogada dentro de casa e quando chegar bêbado, dentro de casa quebra a mulher, quebra filho, quebra tudo e sai para trair com puta na rua. Desculpa a palavra, porque não tô generalizando, tem um monte de mulher santa e honesta e tem bastante mesmo. Se não vos abrir a janela do céu, que janela que é essa do céu? É descer riqueza? Meu irmão, tu acha que Deus é dono de banco, dono de imobiliária para te dar casa? Ou dono de revenda para te dar carro? Para cair chuva sobre a plantação. Para repreender o devorador que é o gafanhoto. Que não tem nada a ver com o demônio. E eu não derramar sobre vós uma bênção tal, ele está prometendo isso para os sacerdotes. Que dela vos advenha maior abastança. E por causa de vós repreendeis o devorador. Quem é o devorador? Demônio? Na tua plantação, se tu planta aí vamos especificar, vamos fazer uma parábola aqui. Tu tem uma horta na tua casa. Tu olha ali, tem um monte de largatina devorando a tua plantinha que está crescendo. É demônio? Agricultura, era o demônio que ia lá comer a planta? Demônio é um espírito, demônio nem come. Ou é as largatinhas? Ou é o gafanhoto? Que eles transformaram o gafanhoto em demônio. Para que não vos consuma o fruto da terra. Consuma o que? O fruto da terra, o que é? As plantações. É a vide no campo, a vide. O que está plantado, uva, milho e vários outros alimentos, soja. Diz o Senhor dos Exércitos, e todas as nações vos chamarão de bem-aventurado, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. As vossas palavras foram agressivas para mim. Ele está falando dos sacerdotes. Eu já li o capítulo 2, muita gente pegou atrasado. Lê o capítulo 2 de Malaquias para quebrar esses pastores no meio, de uma vez por todas, gente. Mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou, temos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Já estava tudo morto. Tudo morto. Eles já estavam tudo morto. Né? Já estavam tudo morto. Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados soberbos,
Também os que cometem impiedade se edificam. Sim, eles tentam o Senhor e escapam. Então aqueles que temem ao Senhor, fala cada um com seu companheiro. O Senhor atenta e ouve. E há um memorial escrito diante dele, para os que o temem, e para os que se lembram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia que farei. Serão para mim particular, tesouro, poupá-los-ei, como um homem poupa a seu filho é o que serve. Então, vereis a diferença entre o justo e o ímpio, e o que serve e o que não serve. Deuteronômio 14, 22. Eles não leem isso daqui para vocês, né? Eles não leem, né? Só um minuto. Os dízimos para o serviço do Senhor. Agora vocês já vão ver o que dízimo não tem nada a ver com dinheiro, tá? Certamente darás os dízimos no plural, não 10%, tá? Isso já era Deuteronômio, Torá de Moisés, a lei de Moisés. De toda a novidade da tua semente, que a cada ano recolher. Por que tem que dar o dízimo mensal se é anual o dízimo? O dízimo é anual e não mensal. Tá. E perante o Senhor teu Deus, no lugar para que escolher habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu cereal. Tu vai comer dinheiro? Ou tu vai comer o dízimo que é comida? Tu come papel dinheiro, tu pega o papel dinheiro e tu come? Ah, gente, pelo amor de Deus, é tanta heresia pregada lá em cima, né? Por pastores, por padre, por tudo. Em geral, é tanta hipocrisia, né? O fanatismo tá aí. Adora o fanatismo quem quer. Do teu mosto, do teu azeite, os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer o Senhor teu Deus, todos os dias. E quando o caminho te for comprido, que tu não conseguir levar pro levita, que eram os únicos 12, porque Jesus escolheu 12 para pregar a palavra com ele, então Deus escolheu 12 da tribo de Levi, que esse mesmo da tribo de Levi estava roubando lá em Malaquias, que eu já li. Não consegui tu levar a comida lá pros levitas? Olha o que tu vai fazer se tu não conseguir porque for longe, tá? Que não possas levar, por estar longe de ti, o lugar que escolheu o Senhor teu Deus, por ali, por seu nome, quanto o Senhor teu Deus tiver abençoado. Então vende os dízimos, tá? Vende os dízimos a comida, tá? Eu tô tudo arrepiado aqui, ó. Tá? Porque isso ninguém vai pregar pra vocês. Eles ocultam a verdade. Eles ocultam. Por isso que Jesus durou só 3 anos e mataram Jesus. Por isso que mataram Estevão lá no capítulo 7. Quem lê a palavra que entenda. Que eu já tava mais de 5 meses sem abrir a Bíblia pra ler. Porque eu tava só engolindo aqui assim, ó. Mas minha barriga cansou de ser lagoa pra engolir sapo. Então vende-os. Ata o dinheiro. Vende o que? Os 10%, os dízimos da agricultura, do que colheu lá na agricultura foi para lá vender. Lá pros cambistas, lá pros revendedores, pra fruteira e tal. E vai ao lugar... E aquele dinheiro darás... Olha só. E aquele dinheiro, já existia dinheiro. Darás por tudo quanto deseja a tua alma. Por vacas, por ovelhas, por vinho natural... Tá? Mas ninguém fica alegre com suco de uva. E agora eu vou chegar numa parte aqui, pra você, pastorzinho de Ará, que proíbe o crente de beber uma cerveja que não é pecado, e muito menos é pecado se embriagar também. Essa é pra ti que não lê isso daqui pra eles. E por bebida forte, o que é bebida forte? Bebida fermentada? Cachaça, cerveja, uísque. E por bebida forte, e por tudo que pedir a tua alma, come ali perante ao Senhor. Não, mas se eu beber uma cervejinha aqui, eu estou bebendo sem álcool. Ah, mas se eu beber uma cervejinha, o pastor não está vendo. O pastor não vai dar conta nem da alma dele mesmo, quanto mais da tua.
Seja um livro aberto, seja explícito, faça para todo mundo ver. Aí olha só. Ah, mas o pastor não tá vendo. Mas Deus tá vendo. Qual que é pior? O pastor não vê ou Deus vê? Eu tô um pouco me cagando pro pastor cheio de pecado, pecador igual eu. Né? Mas eu falo, de boca cheia. Esse aqui que tá falando na live é o mais pecador de todos. Eu sou o mais pecador, o que mais me necessita misericórdia sou eu. Eu sou o mais falho. Não estou julgando ninguém, porque Jesus fala lá em Mateus 7, não julgueis para que não seja julgado. Não estou julgando ninguém. Eu estou abrindo a Bíblia para denunciar o erro deles. Mas eu sou falho, sou muito pecador. E não sou hipócrita de falar que não sou. Que sou bem errado. E não sou o dono da verdade. O dono da verdade está aqui, ó. O próprio Deus. E por tudo que pediu tua alma, e come ali perante o Senhor teu Deus, e alegre-te tu e tua casa. Se alegrar com bebida forte. Sou eu que estou falando para você beber ou é a Bíblia? Tem católico aqui me assistindo, que bom. Isso é maravilhoso. A Bíblia do católico tem mais... Algumas Bíblias dos católicos, que vêm do grego, que vêm de Roma, tem mais livros que muitas Bíblias aqui dos crentes. Mas a mesma Bíblia dos católicos vai falar a mesma coisa. Vai falar até mais. Vai falar que o vinho era forte, que a bebida era mais forte ainda. E muitas das vezes a minha família, por parte da minha tia aqui, quem conhece a minha tia aqui, por parte de pai é tudo assembleano, mas por parte da mãe é tudo católico. Esse versículo aqui fala que o vinho tinha álcool, na Bíblia dos católicos, e que a bebida forte era cachaça mesmo, era bebida forte mesmo. Porém não desampararás o levita, olha só. A hora que tu tiver tempo de levar lá pro levita. Mas naquele tempo, hoje acabou, hoje tu vive na graça. Hoje tu não precisa mais dar dízimo. Hoje tu não precisa mais viver dentro de um templo. Tu não precisa mais guardar o sábado. Tu não precisa deixar de comer carne de porco. Jesus, quando morreu, rasgou o véu do templo. Ele te deixou livre. Tu não precisa mais dar dízimo hoje. Tu não precisa mais frequentar um culto no dia de hoje. Porque ele disse que o templo sou eu. Como é que eu vou poder do templo se o templo sou eu? O apóstolo Paulo fala lá em Romanos 16 e 5. Saudai as igrejas que estão nas casas, nos seus lares. Quem é as igrejas? Somos nós. Porém não desampararás o levita que está dentro das tuas portas, pois não tem parte nem herança contigo. A fim de 3 anos era dado anualmente, como diz o versículo 22, e o 28 diz a cada 3 anos também, depois do primeiro ano. Tirarás todos os dízimos da tua novidade no mesmo ano e recolherás nas tuas portas. Então virá o levita. O levita vem pegar o dízimo, pegar o quê? A cesta básica, o alimento, nada a ver com dinheiro. Então virá o levita, tá? Que não tem parte. E o estrangeiro e o órfão e a viúva necessitado. Será que eles estão pegando cesta básica? Que esse é o verdadeiro dízimo, dando pro órfão, a viúva necessitado? Estão roubando. E Jesus disse que quem rouba o órfão e a viúva necessitado está condenado ao lago de fogo e enxofre do inferno, que eu já li isso. Só que eu não vou ler a Bíblia toda aqui também, né? A gente tem que ter um pouco mais de força de vontade, tirar a preguiça de lado e ler a palavra como ela é. Quem despreza o órfão, a viúva e o necessitado, está desprezando a Deus. São os necessitados de Deus, os pequeninos. Aí fala assim, eu não toquei dos meus ungidos, nem meu toquei dos meus profetas. Jesus falou aquilo ali quando Davi falou aquilo ali quando estava sendo perseguido por Faraó, que não aguentava mais ver Faraó matando os pequeninos de Deus. Não tem nada a ver tocar no ungido desses pastores aí. Me prova que na Bíblia tem que jogar óleo na cabeça e ungir a pastora, a gente me poupe, né? É tanta mentira pregada, né? E vocês acreditam em tudo que eles falam lá dentro. O meu falecido vô Antônio, que eu cuidei até a morte, ele disse, Juliel, tudo que o pastor pregar lá em cima, chega em casa e tu lê, para não ser enganado. Ele me ensinou isso. Ele perdeu até o cargo da igreja, tiraram até ele porque disseram que era diabetes, não era. E muitos chamavam ele de variado. Porque tem que ser um louco mesmo para falar isso daqui, ó. Tem que ser variado mesmo. Ó, tem muita gente que tá cantando em adultério aqui em cima só porque dá dízimo. Cortaram ele. É ruim de falar a verdade, né? O povo tá rodeando, uma meia-verdade tá maquiando o evangelho. E não tá pregando a verdade que é para pregar. Estão rodeando. Então tu vai morrer desprezado por ser assim. Meu vô, se tivesse 20 pessoas no enterro dele era muito, porque ninguém gostava dele. Porque ele dava de dedado na cara e falava a verdade. Dono da verdade,
Então, assim, e muitas vezes eu perguntava pra ele, meu avô, tu é dono da verdade, né? Não, meu filho, eu sou um falho pecador. Eu só não consigo gostar de mentira, eu odeio mentira. Igual eu a mesma coisa, eu odeio mentira. Você pode me chamar de tudo, você pode me chamar de louco, você pode me chamar de retardado, é um viciado em cigarro, é um viciado, você me chama de tudo, mas menos de mentiroso. Eu odeio mentira. E se você estiver mentindo olhando no meu olho igual Judas fez com Jesus, eu vou te chamar de mentiroso porque eu vou descobrir a mentira. Eu, estrangeiro, órfão e a viúva necessitado, estão dentro das tuas portas, e comerão e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos que fizerem. Dízimo é comida. Ah, e para complementar, como o pastor é só um, que Jesus falou, eu vou lá para João 10 para terminar. Tá? Para terminar. Então não é pecado tu beber. Não é pecado tu beber, não. Ah, mas eu não vou fazer isso, tá falando pastor. Pastor é um sacerdote que rouba, Malaquias já falou. É um safado sem vergonha. Muita gente se espanta, né? Porque não lê. Quantas vezes eu já passei na frente do pastor de moto, tomando minha longanexinha, fumando meu cigarro. De modo que cada um dará conta de si, Jesus falou. No dia dos juízos, tá em Mateus. Eu vou lá ler João 10 para vocês. Para vocês verem que o único pastor é Deus. E vou terminar aqui que eu já falei demais. É tudo Bíblia, gente. É só vocês lerem, parar de ser enganado. Sabe por que muita gente... Sabe por que eu sou desprezado por todo mundo e ninguém gosta de mim? Os teus próprios inimigos serão teus familiares, Jesus falou. Ó, Jesus diz assim, ó, no capítulo 10, versículo 34. Não cuideis de que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Ele não trouxe paz, não, ele trouxe a espada. Espada corta, toca na ferida. A espada mata, a palavra mata. Mas a palavra que é bíblica, a palavra que é bem colocada. Porque eu vim pôr em disseção o homem contra seu pai, o filho contra sua mãe e a nora contra sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão seus familiares. Vocês acham que eu tô ligando? Vocês acham que eu tô ligando por ser desprezado por muitos? Por não aceitar pisar dentro desses templos, desse chiqueiro, dessa chiqueiro de porco? Tem gente que diz assim pra mim, ó, já li a Bíblia 3, 4 vezes, ganhei até prêmio. Que adianta ler a Bíblia 3, 4, 5 vezes e não interpretar ela? Não interpretar a Bíblia, não interpretar do jeito que ela é. Leu 3, 4 vezes, mas continua dando dízimo, continua frequentando esses templos. Ler a Bíblia corrida é uma coisa, mas ler versículo por versículo e meditar e falar pro povo é diferente. Porque eu posso ler a Bíblia toda, mas se eu não tiver discernimento espiritual, nada me ganha. Eu posso ganhar prêmio, posso ganhar isso, posso ganhar aquilo. Não estou dizendo que é pecado construir templo, não é pecado. É antibíblico. Não estou dizendo que é pecado dar o dízimo. É antibíblico. Só isso. Nada, nem parente, nem ninguém vai me convencer a voltar. Ah, porque tem bênção que te espera onde? Bênção me espera onde? A única bênção que eu espero é morrer e Jesus me julgar naquele dia e me levar para o céu. Ou me condenar para o inferno. Mas eu esperar a bênção dentro desses templos, dessa nojeira, dessa patifaria, onde um monte de homem casado adultera com cantora, onde mulher de presbítero, de empresário, adultera com baterista de igreja. Vocês acham mesmo que eu vou voltar pra isso? E vou ler o João 10 só pra terminar aqui, porque era isso que eu tinha pra falar. Tá? Porque muita gente ontem veio me agradecer no WhatsApp. Cadê esse cigarro dentro dessa casa, Julião? Não tem